acompanhar a gravação. A partir desse momento, então, vamos fazer a gravação da sessão. Ok, iniciando então, como eu disse, nós vamos usar esta página como sendo o nosso ponto de partida para buscar as bases de dados. Esta é uma página que está em atualização, mas por enquanto vamos usar esta versão mesmo. Nos interessa aqui percorrer principalmente este conjunto de links que estão aqui. Alguns dos links iremos percorrer com alguma profundidade, outros é só a título informativo. Também, como dizia, que estaria fora do país na próxima semana, e para adiantarmos algum conteúdo que eu, em princípio, estarei impedido de fazer estando fora. Então, hoje vamos falar de uma das bases de dados principais que eu gostaria que vocês tivessem, então, um domínio dela. São duas, na verdade, a Spring e a Science Direct. A Spring da companhia Spring Nature Publishing e a Science Direct da Elsevier. E depois, essas bases de dados nós temos acesso aqui na Universidade Eduardo Mondlane através de subscrição que é paga anualmente. Mas no caso da Springa, ela está disponível não somente para a Universidade Eduardo Mondlane, mas também para todo o subsistema de ensino superior, assim como de investigação científica em Moçambique, que faz parte, então, da Associação Moçambicana de Bibliotecas Acadêmicas de Pesquisa. Falei sobre isso na primeira sessão também. Portanto, nós temos em Moçambique uma associação que foi criada com a intenção de juntar esforços, portanto, partilhar recursos, principalmente recursos financeiros, para permitir, então, a aquisição de licenças de acesso à base de dados que possam estar disponíveis para todas as comunidades científicas de Moçambique. Então, no caso da Springa, nós temos um acordo, uma licença que assinamos, e nesse momento está sendo financiado por um projeto que eu sou o líder do projeto, financiado com fundos da Suécia, este é o nosso último ano deste projeto, mas há uma expectativa da sua renovação para o próximo ano, na verdade para os próximos 3 anos, iniciando 2026 até 2028. A se concretizar, então, este financiamento, então, em princípio, nós teríamos acesso a esta base de dados até 2028, com este financiamento, mas estando disponível, então, para todos os que estão em alguma instituição de ensino ou de investigação que é parte desta Associação Moçambicana de Bibliotecas Acadêmicas de Pesquisa. A outra subscrição que nós temos é a Science Direct, e esta foi adquirida com fundos do Banco Mundial, que financiam um dos nossos centros de excelência aqui da Universidade do Mandano, que é o Centro de Excelência, não me lembro muito bem o nome, mas Centro de Excelência na área de nutrição e ciências agroalimentares, coisa do gênero, que junta agronomia, veterinária e outras unidades aqui. Então, o fundo que aquele centro conseguiu para financiar essa licença. Então, e na quinta-feira, antes da viagem, então, iremos falar da plataforma Research for Life, porque eu não devo usar essa plataforma estando fora do país, devido ao acesso que nós temos, que ele é restringido ao país. E vou explicar na quinta-feira o que é que isso significa também. Mas para o dia de hoje, vamos concentrar então para essas duas bases, como disse, a Science Direct e a Springa. Vou começar pela para a Springa. Se tivermos tempo suficiente, depois passaremos para a Science Direct. E a Springa é esta base que está aqui, de dados que está aqui. A Science Direct é a outra que está aqui desse lado. Essas são bases que nós pagamos em algum momento, mas nem todas continuamos a pagar neste momento. Agora, entrando para esta base de dados, Springa. Vejam que o acesso que eu vou ter nesse momento é porque eu estou
a usar a internet da Universidade Eduardo Mondlane. E por via disso, eu estou autenticado para aceder a conteúdos que fazem parte do pacote subscrito. E como eu consigo ver isso? Vejo isso aqui embaixo. Quando eu faço um scroll down, aqui embaixo aparece o nome da universidade e depois da direção de serviço de documentação e depois o nome da nossa associação, que é ela que faz a subscrição e disponibiliza para as instituições. É por isso que aparece dessa maneira. Então, se vocês também estiverem em alguma instituição de ensino superior ou de investigação ou do governo, que está ligado à rede Moronet, principalmente, quase todos aqueles que estão a usar a rede Moronet têm, em princípio, acesso a essa base de dados, porque nós configuramos permissões para todas as instituições de ensino superior e de investigação científica que utilizam a rede Moronet. Mas também, se em algum momento no passado esteve aqui na UEM a usar esta base de dados, ah, e por sorte foi na época de Covid. E naquela época de Covid, tinha-se habilitado uma função nesta plataforma que, ao reconhecer que você está a usar a base de dados estando aqui na UEM, te associava de forma automática para ter autenticação automatizada, mesmo não estando a utilizar a internet da UEM, ou seja, estando a usar o seu celular neste momento. Se aparecer o nome aqui de uma instituição aqui nossa, é porque você está com algum acesso aberto a conteúdos disponíveis na via de subscrição. Então podem verificar isso. Outra coisa que também, normalmente, quando usamos essa base de dados, nós recomendamos que, antes de começar a fazer a pesquisa, então faça o login, ou se nunca fez o login nessa base, significa que primeiro deve fazer criar um perfil seu. E o perfil, então, cria mesmo por aqui. Naqueles casos que é a primeira vez que acede à base de dados, deve clicar ali naquela opção login e depois colocar o seu e-mail aqui. Se for a primeira vez que utiliza esse e-mail aqui, ele, quando colocar o e-mail, ele vai te direcionar para uma página para completar as informações e escolher uma senha que passará a utilizar aqui. Se não for a primeira vez, então ele vai te pedir para colocar a senha que terá então escolhido na hora que fez o seu perfil. Eu vou fazer isso agora, já, antes de começarmos a fazer a pesquisa, para poder explicar os outros passos que são importantes aqui. Eu vou aceder de duas formas. A primeira forma que eu vou aceder é esta, em que eu vou usar o meu e-mail da UEM como e-mail e username do perfil. Aí depois explico o porquê e vou alterar mais tarde. Então, nesse momento, coloco esse e-mail meu aqui, do OEM, e vou então dar aqui o contínuo e vou colocar a senha que eu escolhi para acesso aqui. A senha pode ser a mesma que você usa nos e-mails, mas também pode ter escolhido uma outra senha. Então, vai depender muito do que você fizer na hora de criar o perfil. Ah, o que eu estou a fazer agora? Estou a entrar nesta base de dados para permitir que ele me reconheça como um utilizador autorizado. Vou verificar novamente o que é que acontece aqui embaixo. Veja que agora aparece o meu nome, Logged in as Horácio Zimba. Este é o IP aqui da OEM, que eu utilizo para sair, para aceder à internet. Portanto, é um IP público, para quem conhece a terminologia da área de redes. Portanto, esse é um IP público que nós usamos para aceder à internet aqui na UEM. É um dos pontos, né? Porque temos vários IPs públicos aqui. Então, aqui está o meu nome, e a seguir tem o nome da minha universidade ou da minha instituição, e depois disso vem o nome da Amobab. Se você está em um ambiente autenticado e fez isto, há de aparecer o seu nome aqui e também há de aparecer o nome da instituição que você está afiliado, que lhe dá acesso. Desta maneira, mesmo se eu não estivesse a usar a internet da OEM, eu estaria já autenticado para
poder aceder. Portanto, se eu que tivesse criado o perfil na época do Covid, principalmente, não agora, porque naquela época bastava criar o perfil, ele era automaticamente associado à sua instituição e depois passa a ter um acesso enquanto não se desativar isto. Mas de 2024 para cá, essa função foi desativada, mas continua existindo, só que nós temos um controle sobre quem é autorizado. Então, eu posso vos mandar um convite, por exemplo, nos vossos e-mails para poder aceder. Mas como os que estão aqui, infelizmente, não são parte da OEM, então não vou fazer isso também, ok? Poderia fazer, mas seria um uso não ético da assinatura da OEM. Então, eu, como gestor, sou o gestor dessa plataforma na universidade, posso convidar os meus colegas, e a partir do convite que eles vão receber no e-mail, quando aceitar um convite, eles passam a ter o chamado acesso remoto. Então, não precisa estar na UEM para aceder aos conteúdos que nós subscrevemos. Pode estar em qualquer lugar, vai ter acesso. Eu sei de que alguns colegas aqui fazem parte de algumas instituições de ensino superior. Grande parte das instituições de ensino superior estão cadastradas aqui nesta plataforma. Até devem estar a se beneficiar do acesso sem saber. Eu vou mostrar mais tarde que quem é que está cadastrado, pelo menos que pode estar a usufruir dos benefícios que existem nesse consórcio. Ok? Então, aqui era mesmo para mostrar a maneira de como é que nós nos autenticamos. É dessa maneira. Portanto, estando na OEM, poderia não ter feito login, bastava aparecer aqui este nome da universidade, porque eu estou diante da plataforma com acesso àquele conteúdo que foi comprado pela licença que nós temos com a Spring. Estando fora ou estando mesmo aqui, mas usando a internet do meu hotspot do celular, é imperativo que eu faça o login com aquele perfil que foi criado, que foi associado para poder ter beneficiar daquele conteúdo que foi subscrito. Como é que eu percebo então isto? Então, agora vamos fazer um pequeno exercício aqui rápido, e para isso vou me apoiar das atividades que os colegas fizeram. E eu gostei, de- tanto de todos que recebi, mas vou começar vamos começar por usar o exemplo trazido pelo nosso colega, acho que é o Antônio Amélia, sim, este aqui. Ok? Então ele traz aqui algumas palavras-chave e a sua tradução para português e depois para inglês, desculpa-me. Aqui estão as variações das palavras. Não vou usar todas as palavras que estão aqui, mas se eu fosse pesquisar em qualquer base de dados, como é que eu usaria essas palavras-chave? Tudo começa aí. Ok? Se nós, por exemplo, começarmos por copiar esta, são três palavras-chave que estão ali, mas tem um significado que é o assunto de doenças emergentes, doenças virais emergentes, ok? Então podemos considerar que este é um assunto que pode ser pesquisado dessa forma. Se eu colocar aqui dessa maneira e fazer um enter. Estou aqui, não no Google, já estou numa base de dados especializada. Vejam que ela tem umas ferramentas um pouco diferentes. Talvez antes de avançar para isso, vamos perceber porque nós chamamos dessa base como base de dados especializada. Olhem a configuração que está aqui. Então, nos apresenta aqui algumas informações importantes. Eu posso encontrar as revistas, posso publicar com nesta editora, posso fazer um rastreio das minhas pesquisas que tenham sido publicadas com esta editora. Mas, mais do que isso, o que é que nós temos de conteúdo? Temos cerca de 185 milhões que são adicionados, que são feitos downloads mensalmente. Então, aqui estão a dizer de que é uma plataforma com bastante uso pela comunidade científica, mas mais do que isso,
Ao descer um pouquinho mais, aqui, onde vem Browse by Subject, é aqui onde eu queria chegar. Então, todas as bases de dados que são especializadas, elas vão indicar isto aqui. Quais são as áreas principais que elas fazem cobertura? Se a sua área não está descrita aqui neste espaço, talvez não é a base de dados que você deveria utilizar. Procure outra. Mas se a sua área está explicitamente descrita aqui, então é uma base de dados especializada para a sua área. Aí está o conceito de base de dados especializada. O que é uma base de dados especializada? É aquela que pode publicar conteúdos da área específica A, B ou C, ou várias áreas ao mesmo tempo. Normalmente, as bases de dados ela têm um conjunto de áreas que se especializam. E esta aqui é para basicamente todas as áreas, mas algumas são mais cobertas, outras menos cobertas, ok? E podemos compreender de que algumas não estão explícitas aqui, porque são sub-áreas das áreas principais. Então, se posso aqui, por exemplo, que se eu clicar aqui, eu de ver quais são as sub-áreas daquela área científica que eu entrei agora, acho que era de biociências, né? Então, aqui posso compreender mais ou menos os conteúdos que são publicados aqui, o tipo de documentos. Então, nessa base de dados, vou encontrar artigos científicos. Essas duas categorias se referem à mesma coisa, ok? Às vezes chamamos somente de artigo, às vezes chamamos de artigo científico, mas aqui já são capítulos de livros, aqui são artigos de revisão, tanto que fazem uma revisão sobre uma determinada área para se dizer o que é que tem sido publicado nos últimos tempos sobre aquele assunto. Aqui são os protocolos antes de chegar à fase do resultado. Aqui são trabalhos de referência, como dicionários, ou enciclopédias, ou material de referência no geral. Aqui são artigos apresentados em conferência, portanto é possível também encontrar nesta base de dados artigos apresentados em conferência ou livros. Podemos ver mais artigos de notícia, que não são necessariamente artigos científicos, mas podem ser de divulgação científica, então chamamos aqui de artigos de notícias, portanto, que aquelas que fazem a divulgação científica. Portanto, há uma diferença entre esses dois tipos de documentos. Podemos encontrar vários outros. Agora, o mais importante é que, ao descer aqui nesta parte, é onde é de perceber quais sub-áreas daquela área científica também são cobertas. Lembra-se que nós chegamos aqui fazendo isto, clicando em ciências biológicas, ok? Ao clicar aqui, vamos perceber quais são as áreas ou sub-áreas das áreas das ciências biológicas que podem estarem aqui cobertas. Portanto, são todas que estão aqui assim. Assim como, se nós quisermos perceber na área médica, por exemplo, na ciência da saúde, podemos ver para aqui e vamos perceber quais são as áreas que poderemos encontrar aqui. Tá com alguma lentidão, isso já deve estar aberto. Ok, então descendo para esta parte das sub-áreas, disciplinas ali maiores, podemos perceber aqui que a medicina, saúde pública, medicina, farmácia, né? A odontologia, ou medicina dentária, para o nosso caso aqui, e outras estão aqui cobertas. Provavelmente alguém há de me perguntar, e a veterinária onde é que está? Chegaram a ver? Eu sei de que tem um veterinário conosco aqui. Então, pode estar perdida em alguns aqui. Com certeza, é possível que faça parte de uma das sub-áreas que estão aqui. Teríamos que depois ir verificando se em algum momento não está dentro de alguma outra aqui nas subdisciplinas. Tem alguma coisa de qualquer coisa, mas pronto, não sei se seria veterinário ou não. Não sou especialista da área, mas é possível que sim. Aqui, por favor, pessoa. Tem, está a veterinária aqui, sim.
Uhum. A palavra veterinária pode não aparecer, Uhum. mas só a ciência biológica já está lá. No Já entanto, está lá, aparece expor ciência animal, animal, aparece. sim. Então, quando se fala de animal, é ciência veterinária, só que está ligado diretamente à área biológica, biologia, Yes. ciências agrárias, onde está a agricultura, Sim, está lá a também veterinária. aparece algumas coisas. No entanto, aparece aqui, estou a ver os nomes aqui, Pois, mesmo aparece, professor. dentro das ciências médicas, alguma coisa se relaciona com a veterinária, às vezes. Exatamente, Pronto, exatamente. então é isso que nós temos que tentar ver. Eu cheguei a esse ponto meio para dizer que às vezes naquelas grandes áreas não vamos encontrar, mas vamos tentar ver nas sub-áreas, pode estar lá escondido então a nossa área. Portanto, temos que ter este cuidado sempre de navegar nas bases de dados. Lembra-se do nosso processo de pesquisa lá, acho que na etapa 3 se não me engano, em que devíamos procurar as fontes, as melhores fontes. As melhores fontes podemos encontrar nas bibliotecas e tentamos ver quais as melhores fontes nós podemos usar para a nossa pesquisa. Então, é o que devemos fazer antes de iniciar a pesquisa, tentar ver se a minha área está aqui na base de dados e se está, ok, já posso fazer a pesquisa com algum à vontade. Então, era isso e obrigado, professor Antônio, Amélia, pela essa observação. E agora já podemos fazer sim. E ao fazer, eu começaria por uma parte daquilo que são as palavras que colocamos ali. Portanto, podemos começar assim. E ao começar assim, nós temos um exército aí grande de documentos encontrados. Apenas uma tentativa. Se observarmos essas palavras e encontrarmos um contexto específico em que aquela ocorrência, naquela sequência significa algo, nós podemos fazer dessa maneira para percebermos se vamos ou não encontrar um resultado melhor, né? Não estou a dizer que isso não está bom, mas é muito documento para eu analisar. Então, se eu fizer isto, opa, provavelmente há de filtrar a plataforma. Só encontrou 6 documentos. Podem ser muito poucos, mas podem ser bons para começar a investigar. Portanto, vai depender dos assuntos. O que eu fiz aqui é esta expressão, desta forma, tem um significado específico, portanto, doenças emergentes, de origem viral, não é? É isso, não é, professor? Acho que é. Doenças emergentes de origem viral. Então, se ele tem um significado próprio, nós podemos colocar dentro daquelas aspas para tentar ver se há de vir algo muito específico, porque pode ser um assunto não muito estudado, não muito estudado, não é verdade. Não classificado dessa maneira, talvez não encontremos. Aí sim, vamos tirar isto e provavelmente ah, vão me perguntar por que não colocamos descritores aqui, aqueles booleanos? As bases de dados especializadas, grande parte delas assume que se você não coloca aqui o AND, é porque é o AND que vai ser usado, ok? Quando nós não colocamos ali o AND, ele já assume que o que nós queremos é trazer documentos nos quais ocorrem aquelas palavras todas que são listadas ali na barra. Portanto, devem ocorrer dentro daquele documento, ainda que não esteja naquela sequência, mas devem sempre estar presentes em cada um dos documentos. Então, onde perceber que o resultado aqui, em princípio, não deve mudar, ok? Este é o resultado com essa expressão, com os descritores booleanos, ou se eu fazer a mesma pesquisa, usando aquelas palavras sem os descritores booleanos, vou receber exatamente o mesmo número. Ok? Estes são 59.731. Se eu for para o resultado que estava aqui, onde é que está? Para não, eu vou colocar desse lado. Esta página, nós usamos aqui os operadores booleanos
para dizer de que nós aqui estamos a obrigar já, devem estar presentes as três palavras. Portanto, estamos a dizer que isto aqui é um conjunto de interseção, em que as três palavras estão presentes. Portanto, como vimos, isto que vem da teoria do conjunto, quando colocamos N, então estamos a fazer a interseção de resultados que contenham a palavra viral emerging disease. E tem que estar lá. Mas é o mesmo que aconteceu ali. É exatamente o que estava a dizer antes. Quando pesquisamos em base de dados especializados, elas já vão assumir isto aqui. Não coloquei ali os operadores, então é porque, em princípio, eu quero que estas três palavras estejam lá presentes. Se eu acrescentar mais uma palavra aqui, vou novamente buscar o texto que nós temos aqui. Se este é um assunto que eu quero, essas doenças, mas que sejam aquelas associadas à origem animal, hum? Alimentar, desculpa-me. Então, se eu colocar ali, novamente, sem nenhum operador, vejam que reduziu, não aumentou. Porque se ele estivesse a usar o operador OR, ele iria aumentar a quantidade. Ele não está a usar o operador OR, ele está a usar o operador AND. É por isso que ele está a diminuir, porque está a fazer uma interseção. Então, estas quatro palavras devem estar presentes em todos os documentos que estão aqui nesta lista. É por isso que o intervalo vai ficando menor. Quando a gente fala de refinar o seu resultado, é lá na nossa quarta e quinta etapa daquele processo, estamos a referir a isto aqui. Nós fizemos uma primeira pesquisa, com uma parte das palavras-chave, a importância de eu ter levantado as palavras-chave também vamos observar aqui, porque sei com que palavras eu vou combinando para ir encontrando o resultado mais próximo daquilo que eu procuro. Se eu não tenho as palavras-chave pré-definidas dentro de um certo contexto, de um certo assunto, eu também terei essa dificuldade de fazer essas combinações. Posso não estar a fazer a combinação correta aqui, porque não sei o que o meu professor queria ali buscar, mas é um exemplo apenas aqui de facilidade que eu vou ter de fazer esse trabalho aqui. Vejam que aqui nós colocamos o operador, se eu vier para cá e adicionar esta palavra e colocar o operador, aquele resultado vai permanecer devido ao que já havia explicado. Porque estamos aqui a dizer de que quando não colocamos o operador, ele já assume que vai ser uma interseção. Mas se fizer isto no Google, é mentira. No Google, ele vai aumentar o resultado. O Google vai pegar cada palavra aqui e buscar os documentos, vai somando, ok? O Google vai somando, não vai fazendo a interseção. Portanto, ele, quando não colocamos nenhum operador, ele assume que é um operador OR, ok? O Google faz exatamente isso, ao contrário. Mesmo o Google acadêmico faz o ao contrário, faz a soma. Então, seria um resultado muito maior do que estamos a observar aqui. Outras ferramentas importantes, antes de, nós recomendamos sempre, antes de começar a fazer a leitura do que está aqui, mesmo considerando que são 1246, primeiro, tenha em atenção que tipo de documento você quer. E já sabemos, se eu estou a fazer um estudo, eu quero encontrar os documentos que me trazem informação em primeira mão, os chamados documentos primários. Em princípio, devo selecionar artigos científicos. São essas duas categorias aqui. Ok? Estas são as categorias que eu devo selecionar. Os outros, que posso mais tarde, mas no primeiro momento, aquele de levantamento inicial, nós recomendamos que vá direto às fontes primárias. Não perca tempo em tentar analisar tudo que você encontra, porque estará a se espalhar demais. Então, por exemplo, eu iria apenas escolher estes dois tipos de documentos. Não preciso de tudo que está aqui. Que mais? Claro que eu quero aqueles documentos que eu vou poder aceder ao texto completo. Agora, aqui,
Aqui é Open Access. Neste caso, este é o Open Access, aquele determinado na publicação. Mas temos, neste caso, temos o Open Access, mas aqui também temos aqueles que eu tenho acesso porque estou a usar uma licença que me permite. Então, no meu caso, posso até, vamos depois experimentar como é que funciona, mas o que seria mais importante neste primeiro momento seria escolher o período. Normalmente são dependendo, né, do que nós queremos fazer, são os últimos 5 anos. Então, vou pegar 2020 para cá. E ainda tenho a possibilidade de escolher o idioma. Vejam que este é uma plataforma publicada por uma companhia alemã, por isso tem muitos documentos aqui em alemão, mas também tem em francês, e aqui já tínhamos reduzido, então só aparece um em francês, mas a maioria está na língua inglesa. Um outro dia, acho que foi aqui mesmo, falávamos da questão da língua. Vejam que esta plataforma Springa é uma editora, digamos, alemã, né? Era esperado aqui que tivéssemos muitos documentos na língua alemã, mas não é o que acontece. Por causa daquela outra questão, a língua que as pessoas preferem publicar, ok? Preferem publicar na língua inglesa porque julga-se também que ao fazer dessa maneira eu estarei exposto a escrutínio dos outros colegas que utilizam este idioma. Então vão poder ler, vão poder me citar e eu quero ser citado para também ganhar algum prestígio na minha área. Então essas são as primeiras ferramentas que devemos ter em conta. O que documentos eu quero, qual é o período, eu posso deixar o idioma. Depois aqui vai depender também da abordagem do seu estudo, o que é que eu realmente me interessa, vai escolhendo as áreas de interesse. E isso vai excluir tudo que não é o que deseja encontrar no seu resultado. E podemos por aqui também fazer, aqui é por disciplina, ali é por assuntos mais fechados. Então podemos fazer também por aqui, isso depende muito do ah, próprio investigador. E esta aqui é uma ferramenta mais recente, que é colocada também nas bases de dados, que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se você está a fazer essas pesquisas, mas dentro da erradicação da fome zero, né? Ou das ações climáticas, ou dentro sei lá, ah, portanto, água potável, ah, vida marinha, vida terrestre, coisa do gênero. Então, aí depende muito da abordagem e se você quer perceber se esses documentos são associados a estas áreas, poderia selecionar aí também. Eu não vou fazer isso por enquanto, eu vou deixar isto. E se eu clicar aqui em Update, então ele vai aplicar aquele filtro que eu fiz e diminua aqui a quantidade para cerca de 200, 329. Ainda são muitos, então, documentos para analisar. Então, nesse caso, aí, quando você é especialista, sabe o que está à procura, então, recomendamos que venha fazer este filtro por aqui, ok? E vai colocando aqueles assuntos que estão associados à sua área. Isso vai te ajudar a diminuir a quantidade dos documentos que estão aqui e ficar apenas com o resultado relevante. Vejam que eu disse antes que eu não ia selecionar o Open Access aqui. Por quê? O Open Access, este que está aqui, está associado ao tipo de publicação. Aquele publicado em acesso aberto ou aquele publicado em acesso não aberto, que é aquele que devo pagar para aceder. Mas porque eu estou usando uma licença que me permite aceder a outros documentos, vejam aqui, eu tenho um Full Access. Este Full Access só está aqui porque eu tenho uma licença que me permite aceder a esse documento. Se vocês estiverem a fazer o mesmo exercício aí, hão de perceber de que este mantém o Open Access e Full Access ali em cima. Este mantém, não vai aparecer o Full Access aqui, não terá a informação, mas já dá para aparecer que é um artigo, mas não terá essa informação porque não está habilitado a aceder a esse conteúdo. E só aparece aqui quando você está habilitado a aceder ao conteúdo, ok?
Diferente deste, que sempre vai estar habilitado porque ele é publicado em Open Access. Então, esse é um aspecto muito importante. Agora, se sabe realmente que não tens uma licença nenhuma, vale a pena fazer isto, que vai limitar o seu resultado para aqueles registros que você vai poder aceder ao texto completo. Aqui, agora, só me aparecem os documentos que eu realmente consigo baixar. Com ou sem licença, esses documentos eu terei sempre acesso a eles. Ok? Na situação anterior, com aquela opção que se eu quiser voltar, eu vou ter que eliminar por aqui, portanto, tiro o filtro daqui. Esse é um filtro, se eu tirar esse filtro, ele volta para o resultado anterior, que é este aqui. Portanto, é esta a forma de nós trabalharmos com uma base de dados especializada que nos apresenta estas ferramentas. Essas ferramentas são muito, mas muito importantes. Devemos sempre usar antes de fazer a leitura ou a análise dos textos. Depois que eu estiver com aquela certeza de que sim, já fiz o filtro e o que está aqui é o próximo daquilo que eu desejo, portanto, da relevância dos documentos que eu quero, que está, falamos o que é relevante aqui, a relevância tem que ver com essas palavras que nós usamos ali, que ocorre com maior frequência em todos os textos que foram então trazidos aqui. E o fato de ser o primeiro documento a estar presente aqui é aquele que apresenta maior ocorrência daquelas palavras. Então, ele está próximo da sua necessidade. E daqui então posso então clicar ali para analisar o documento um a um. Isso acho que todos nós sabemos fazer, mas pronto, porque nós aqui estamos a fazer experiências, também devemos saber que hoje essas ferramentas, as bases de dados especializadas, quando nós chegamos ao conteúdo, nós devemos depois avaliar se este é o documento que eu realmente devo incluir na amostra dos documentos que eu de ler para desenvolver o meu trabalho. E como é que eu avalio isto? A partir das métricas. Aqui no conjunto do conteúdo da nossa sessão, será a última sessão a falar das métricas, mas as métricas aparecem aqui, normalmente, são essas aqui. Nos ajudam a perceber uma coisa. Este documento foi publicado em 2025, portanto é recente. E neste período que já está publicado, tanto é de abril, estamos em agosto, setembro hoje, né, dia 2, passam apenas 4 meses, já foi acessado 2.089 vezes. Parece que está a interessar muita gente, ok? E já tem duas citações altimétricas. A altimetria é uma métrica de que mensura a qualidade em termos de se o documento publicado já foi mencionado em alguma rede social. Ok? A altimetria está associada às redes sociais. Ok? Redes sociais, pode ser LinkedIn, ResearchGate, Facebook, e outras redes. Então, quando aparece aqui duas vezes Altmetric, é porque ele foi mencionado em algumas redes sociais duas vezes. Pode ser na mesma rede ou pode ser em redes diferentes. E isto, quanto maior número nós tivermos aqui de acesso, e falta uma, uma métrica aqui importante que é muito utilizada, que é aquela de citação, que é aquela baseada em quantas vezes já foi citada em outros estudos. Esta aqui parece que ainda não foi citada em outros estudos, mas também é porque é recente, então justifica-se não ter citado ainda em outro estudo. E aí cabe a si, enquanto ao investigador, fazer o balanço, se vale a pena também ler. E ao ler, você vai, então, também elevar este número. Essas leituras, aqui não é leitura, aqui é acesso. Então, porque eu cliquei hoje aqui, este número vai aumentar pelo menos em um, né? Porque o acesso é exatamente o que eu fiz nesse momento. Ao clicar aqui, ele já contabiliza que foi acedido mais uma vez. Aqui desse lado, então, posso fazer o download do PDF e posso ver algumas secções diretas, se eu quiser
caminhar diretamente para o abstract, vou por aí, para as conclusões, vou por ali. Para as figuras, para as referências, seria a maneira mais prática de fazer isso. E se eu quiser voltar para a secção acima, é aquela ali. Ok? Isso é o que nós quase sempre fazemos. Eu queria ver uma coisa aqui que não consigo perceber se está. Ok, não está visível o que eu queria mostrar. Mas que, ok, então essa é analisando o artigo e vendo as métricas. Apesar de que aqui há um link, talvez pode nos ajudar a perceber melhor essas métricas. Ao clicar naquele link Metrics que estava ali, vai abrir para detalhar. Veja que quando dizia que ainda não foi citado, está aqui, tanto ainda não foi citado, mas também é recente, é provável que ainda vai receber. Então, podemos ver aqui aonde foram essas menções que eu me referia nas redes sociais. Então, este texto já foi comentado no Twitter uma vez e mencionado 3 vezes no Mendeley. O que é que significa isto aqui? Ah, um o utente, internauta, né, entrou na internet e baixou esta referência para a sua base de dados de Mendeley, que nós iremos ver a partir da próxima sessão. Hoje não conseguimos fazer isso. Então, quando eu importar as referências deste documento para o meu Mendeley, ele vai ser, então, contabilizado nestas menções da almetria. Isso significa de que, pelo menos até agora, 3 pessoas, não, podem ser 3 ou 4 pessoas, interessaram-se neste documento e realmente um deles chegou até a fazer um comentário via Twitter e 3 deles colocaram a referência na sua base de dados de referências, sinal de que provavelmente nos próximos meses esse documento vai ser citado, porque se está numa base de Mendeley é porque era para ser utilizado na hora de elaborar algum trabalho. Então vai originar provavelmente alguma citação ali. É provável que essas 3 referências do Mendeley também signifiquem alguma citação, mas nem sempre é verdade o que estou aqui a me referir. Então, o que eu tentei aqui explicar é como fazer melhor uso dessas ferramentas que estão disponíveis nas bases de dados. Eu posso me arriscar a dizer de que muitos de nós que estamos aqui agora a acompanhar isso, já fizemos pesquisa provavelmente nessa base de dados, mas nunca nos preocupamos em tentar explorar essas ferramentas que estão ali disponíveis e facilitam a nossa vida. Por que que estão ali disponíveis? Exatamente para facilitar a vida do investigador. Não, os investigadores não têm muito tempo e por isso devem maximizar esse tempo que têm quando estão nessas ferramentas, usando então todas as capacidades que são fornecidas pelas bases de dados. Opa, alguma coisa aqui não está a funcionar, não está a sair desse. Ok, aqui estamos. Para então melhorar a sua experiência em relação à pesquisa. Estou a tentar voltar aqui para o ponto em que nós estamos, que era este aqui. Ok? Não sei se alguma observação queiram fazer, podem fazer, ou alguma questão queiram colocar, por favor, estejam à vontade. Não me parece que seja o caso. Ok, eu disse que eu ia entrar nesta base de dados de 2 formas. Uma, a que eu usei o meu e-mail e a outra que eu vou usar um outro e-mail. Como é a mesma base de dados, só vou sair aqui. Vou fazer um logout e vou fazer um login. E agora vou usar um outro e-mail. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, colegas. Boa noite. Sim, por favor. Sim, queria Sim, sim. comentar algum aspecto. Sim, pode, à vontade.
Não consigo ouvir, não sei se sou eu só ou todos nós não conseguimos ouvir, ou o nosso colega que está a tentar intervir. Eu também não consigo ver. Todos nós, professor, todos nós conseguimos ouvir. Ok, Eu também não consigo ouvir. talvez tenha alguma dificuldade, vamos esperar que ele depois consiga colocar o comentário ou observação que queria fazer. Então, vejam que eu entrei novamente nessa base de dados, troquei do e-mail ali de propósito para dizer o seguinte. Eu teria dito que esta base de dados ela está disponível, então, para não somente para o EM, mas também para a comunidade científica pertencente a outras instituições de ensino superior e de investigação em Moçambique, através do consórcio AMUBAP, que eu mesmo sou o presidente nesse momento. Vejam que o e-mail que eu usei agora é exatamente o e-mail associado ao consórcio. O e-mail que eu usei anteriormente estava associado à UEM, portanto, eu, enquanto colaborador da UEM, agora estou a usar o e-mail que é associado à entidade Amobap. Quando venham para baixo, vejam a lista de instituições que estão aqui. São todas aquelas que, pelo menos neste momento, estão cadastradas nesta plataforma para oferecer acesso àquele conjunto de documentos que eu mostrei que está disponível em subscrição. Lembra que quando eu fiz a pesquisa, e depois chegamos a um ponto aqui, neste ponto, que temos este Open Access, que são apenas 95, mas aqui nós temos cerca de 1.246. Alguns realmente não temos acesso. Sempre que não aparecer aqui a indicação de Full Access, é porque não temos acesso. Vou fazer isso aqui novamente só para encontrar o coisa. Portanto, sempre que aparecer um Full Access acompanhado por um Open Access, é porque este é um conteúdo que está disponível para qualquer um, mas quando eu estou nesse conteúdo de Full Access dessa forma, é porque este conteúdo está disponível por subscrição. E neste caso, neste momento, eu estou aqui logado como qualquer um dos que estaria aqui. Eu sei de que o meu grande amigo. Bom, nos conhecemos há muito tempo, desculpa, os que eu não conheço há muito tempo, mas conheço o Antônio Amera já há bastante tempo. Faz parte de uma das instituições de ensino que está aqui nesta lista. Provavelmente não sabia, então fica a saber de agora em diante que faz parte desta lista e podem utilizar estes materiais aí na vossa instituição desde que nos tenham enviado os e-mails. Portanto, a sua instituição é esta aqui, se eu não estou equivocado, Instituto Superior Maria Mãe da África. Então, pode se ter acesso ao mesmo conteúdo que nós temos aqui, desde que tenham cadastrado estes IPs aqui, ou os IPs corretos que estejam neste momento autorizados. Eu posso até mostrar como é que isso funciona. Então, porque é importante e eu tenho estado a fazer isso também como parte das minhas atribuições, que é tentar promover o acesso, o uso dessas plataformas. Estou à procura aqui de uma coisa que eu quero mostrar aqui. Ok, eu estando aqui neste ambiente, vou para este lado, quero mostrar aqui alguma informação mais específica. Ok, eu estou aqui já como gestor da plataforma para permitir que todas as instituições de ensino superior possam aceder nos seus campos. Então, todos que estão aqui podem ver que há vários nomes aqui, inclusive o Banco de Moçambique, o nosso Banco Central está aí, estão aqui os nomes, portanto, cada um que está aqui, porque já foi digamos, cadastrados. Eu vou usar este exemplo porque é o que eu já tinha dado. Portanto, este é um exemplo do Instituto Superior Mãe da África. Podemos ver que, se eu, só para perceber se tem estado a usar ou não, se eu vier por aqui no uso da plataforma,
Vejo, não sei se vamos ter algum. Sim, bom, este ano não chegaram a usar, mas o ano passado usaram, pelo menos fizeram, desculpa aqui, fizeram download de 3 documentos. Podiam fazer mais. Pode ser que até nem sejam vocês. Pode ser que seja alguém que tenha o IP que vocês nos enviaram, que talvez já não utiliza mais, está em outro lugar. Mas se estão a usar a rede da Moronet, é muito provável que seja essa rede da Moronet que está a trazer este uso aqui. Estou a dizer de que nos últimos 3 anos, lá no Instituto Superior, mas, bom, esqueci o nome em português, mas é o que está aqui. E, então, houve este uso, ok? Poderia mostrar qualquer outra, eu não me lembro de outras que tenham sido mencionadas aqui, mas se eu pegar, por exemplo, o próprio Banco Central, que é um dos nossos parceiros que até paga ah, com alguma regularidade as licenças, portanto, não expliquei isso, mas há um valor que nós cobramos. Não cobramos de comparticipação de cada membro, de acordo com seu tamanho em população estudantil, no caso, ou população de utilizadores. No caso, o banco ele, está na categoria daqueles que têm menor população, portanto, estamos a falar de cerca de menos de 2.000 colaboradores, que isso equivale também a pagar US$ 2.000 por ano no câmbio do dia. Então, o banco tem estado a colaborar na contribuição para pagar e vejam que tem estado a usar também, às vezes, nem de forma consciente, mas porque isto está associado à rede internet da instituição, quando estão a pesquisar, até podem pesquisar no Google, e depois lá no Google encontram um registro que está na Spring, quando sai do Google para a Spring, ele é contabilizado aqui. Então, eu faço isso sempre para mostrar de que poderíamos ter melhor uso disto se todos tivessem a consciência de que existe essa oportunidade. Muitas das vezes não é utilizado por falta dessa consciência dentro das instituições, ainda que muitas dessas instituições tenham em algum momento até indicado o que a gente chama de ponto focal ou pessoa que representa aquela entidade junto à MUBAP. Ok, se nós, por exemplo, eu posso mostrar uma coisa aqui interessante que tenho estado a fazer sempre. Vejam que se eu colocar este aqui é o uso de todos nós, de todas as instituições que estão a usar esta plataforma. Vejam que este ano ainda nem passamos de 5.000. É muito pouco, já estamos no meio do ano. O ano passado fomos um pouco mais, 22.000. E se eu agora colocar aqui o EM, não sei se consigo deste lado ter o resultado de toda a OEM, mas estou à procura, onde está? Universidade Eduardo Mondlane. Parece que não aparece aqui. Não aparece aqui, eu teria que entrar com outro. Aqui está. Mas este aqui também não é toda a universidade, é apenas uma parte. Mas, ok, vamos ver o que é que traz. É apenas uma parte, é apenas um departamento. Então, não pode ser, não representa a universidade toda. O que eu queria mostrar é o volume de utilização que é feita da parte de cá, ok? E isso só posso mostrar saindo daqui para o outro perfil. Simplesmente. Desculpa, uma vez que está a navegar nessa tela agora, é que só a título de curiosidade, queria saber se os campos de estrutura de contabilidade está escrito, não consigo visualizar ainda. Scam, contabilidade e auditoria, né? Está, sim. Scam está. Eu sei que está, tenho certeza disso. Aqui está. Scam, é este aqui. Ok, tem um uso razoável. O ano passado chegou a 201, este ano está a 41 até agora. Tá certo, obrigado, professor. Yeah. Ok, então podemos fazer isso. Eu tenho esses dados sistematizados, até não deste ano, mas do ano passado, eu tenho todos eles, que mostram mais ou menos que
Como é que tem sido o uso? Ainda é muito baixo, o investimento é muito alto, pagamos cerca de 20, de US$ 70.000 por ano para isto. Infelizmente, o uso que nós temos é este que está aqui. Se eu entrar aqui para o M, só para completar então o que eu queria aqui falar com, já nem sei onde que está. Uhum. Ok, então, estando aqui, falando esta é o M como um todo, se fizermos isto, podemos perceber de que, pronto, ali no total, este ano estávamos cerca de 4.000, né? Estamos a dizer de que cerca de 3.600, quase 3.700 acessos saíram da OEM. Então, o que significa de que as restantes instituições, que, cerca de 30 que estão ali, acederam apenas a 1.000. Fizeram 1.000 acessos, o que é muito baixo. Olhando para os outros anos, se o ano passado falamos de cerca de 22.000, os 18.000 foram feitos cá do nosso lado. Então, há ainda um trabalho muito grande que tem que ser feito, não somente na OEM, em todos. E é por isso da existência desse modo, porque a ideia desse modo mesmo surgiu por nós percebermos de que as fontes especializadas são muito, mas muito pouco utilizadas na academia. Razões, porque muitos optam quase sempre por usar o Google e por lá vão se satisfazendo, às vezes com alguma facilidade, às vezes com alguma dificuldade, e talvez até por lá acabam caindo aqui, muitas das vezes, porque muitos dos documentos que nós encontramos via Google, elas depois nos remetem então às editoras. E as grandes editoras no mundo, aquelas que são de prestígio, né? Posso citar três, as maiores, em termos de volume de publicação que fazem. A primeira, em termos de volume de publicação, é a Science Direct, da Elsevier, que é a que vamos ver a seguir. A segunda é esta aqui, a Spring, é a segunda maior base de dados do mundo. A terceira é a Wire, e a quarta é a Talent France. Portanto, por aqui posso mostrar. Portanto, estamos a falar das. Esta aqui é a primeira, Science Direct. Esta aqui é a segunda, em termos de volume de publicações científicas que trazem. E depois a Wire é esta aqui, seria a terceira. Não, isso sim, a terceira, a quarta seria a Tyrone France, e depois, hoje em dia pode ter mudado isto aqui, mas em princípio essas são as três maiores editoras do mundo, em termos de publicação contida na mesma base de dados. E nós até agora só vimos uma. Sim, o colega que tinha tentado falar conosco, não sei se já conseguiu restabelecer ou não. Ok, então voltando para aqui. Eu penso que o resto nesta plataforma significa olhar para as suas necessidades em termos de palavras-chave e depois fazemos as combinações. Vejam, por exemplo, esta expressão aqui. ah, Control and Prevention, prevention. Isso aqui estaria associado às doenças emergentes, não é, pessoa? Professora Amélia, acho que não está aqui. Eu queria perceber, por exemplo, se eu estivesse ainda a continuar naquela pesquisa que estivemos a fazer aqui, como utilizaria aquelas palavras-chave. Então, estas duas aqui, em princípio, se estão dessa maneira e estão associadas a este assunto inicial que nós trouxemos aqui, como é que nós trabalhamos com isso agora, já agora? Vou copiar tudo para cá e depois vamos
pensar. Volto para aqui. Já tínhamos colocado esta aqui. Ok. Então, esta estava aqui a seguir. Ok, podemos fazer dessa maneira. Tudo isto. Sim. Ah, e o que é que nos traz de resultados? É um resultado mais um pouquinho menor. Não, é menor? Não. Se eu tirar isto, vamos fazer isto. Estamos com 1000, sim. Então, ao trazer esta cela de controle, ele vai diminuir. E vejam que dessa maneira, assim, aquele end que estava ali é a melhor forma de fazer. Provavelmente há outras combinações que poderíamos fazer aqui até chegarmos, então, àquilo que desejamos. Nesse caso, porque as palavras estão aqui. Eu imagino que aqui são dois aspectos diferentes. Aqueles são de origem alimentar e aqueles são de origem tanto via de água, não sei como é que é assim mesmo, transmitido pela água, e depois que tenha que ver com aspectos locais ou globais. Aqui talvez nós podemos ter vários resultados diferentes, dependendo de como nós colocamos. Vamos lá ver. Se eu colocar tudo isto, aqui eu vou tirar isto e vou colocar isto entre. ah, Esta seria a forma correta, na verdade, de ah, pesquisar. Então, temos aspectos globais e aspectos ou, que não pode ser and, tem que ser ou aspectos locais. Isso vai ampliar um pouco. Vamos lá ver. Sim, ampliou muito. E agora, se nós fazermos isto e depois isto, vejo aqui, mudou. O resultado ficou em 12 documentos. E só tenho 3 artigos. 4 artigos, incluindo o de revisão, e aqui são 5. Se fizer isto, ah, pronto, posso talvez partir daqui para uma próxima pesquisa. Aquela anterior com cerca de 900, 9.000, talvez não seja, mas posso talvez cortar parte aqui do que eu escrevi aqui. Se eu tirar isto, vamos começar por aspectos locais. Aí já não preciso de aspas aqui, do parênteses. Posso deixar assim. Aqui diminuo ainda mais. Se eu colocar global. Então, esse é o que nós tínhamos ali, na verdade, 4 documentos, então anda por aqui. Mas pronto, só fui fazendo umas tentativas, olhando para aquilo que são as palavras que o nosso colega colocou aqui. Então, quais são as combinações que eu quero fazer para chegar ao resultado? Vai depender também do domínio que eu tenho sobre este assunto. Ali é a minha abordagem, mas provavelmente ele colocaria de outra maneira. E o mais importante de tudo isto é olhar para essa expressão como sendo uma expressão que tem aqui sempre um and. Já sabemos que, a não colocar, ele vai assumir que existe isto aqui. E nós aqui, neste aqui, eu tinha colocado um parênteses para trazer aqui o
Local issues. E já sabem porque é que eu coloco essas aspas aqui também, porque em princípio isso é uma palavra composta, né? Porque tem um significado específico dessa maneira. Então é melhor que esteja dessa forma. Em alguns casos pode ter um hífen, então se nós pode acontecer, não estou a dizer que é assim que se escreve, mas pode acontecer disso estar dessa maneira. Podemos trazer essa expressão também ligados por um or, na verdade, ali para dizermos que nós queremos também esta variação, ok? Bom, acho que em relação a esta base de dados, podemos parar por aqui. Há uma coisa que ela não traz, que nós iremos ver na outra base de dados, mas como ela não traz com detalhes aqui, eu prefiro nem entrar nessa explicação aqui nessa base de dados. Vou fazer essa explicação estando a falar da outra base de dados, que é esta aqui, a Science Direct. Vou também agora ativar aqui a nossa lista. E vocês podem então fazer o preenchimento. Ah, vou- ok, ok. Já pode fazer o preenchimento da lista. Sim, eu dizia que quero falar um pouco mais também desta base de dados ainda hoje, que vocês já começaram a fazer alguma atividade nela. Portanto, em termos de volume de publicação, é a maior base de dados do mundo de texto completo, ou seja, de de fontes primárias. Portanto, é uma das maiores bases de dados do mundo, pelo menos no que nós temos de registro até hoje, ela. Então, se onde vê de que ela publica também assuntos nas quatro grandes áreas que estão aqui. Eu disse quatro grandes áreas estão aqui. A área das ciências físicas, engenharia, ciências da vida, ciências da saúde, ciências sociais e humanidades, mas cada uma dessas grandes áreas estão ali. Então, depois tem aqui as especificações em termos de áreas sub-áreas que são cobertas nesta grande área. Portanto, nesta grande área temos a área de química, engenharia química, matemática, astronomia. Nesta aqui, não é? A outra, clicando ali, vai aparecer então as sub-áreas das ciências da vida, que temos a área agropecuária e outras para ali, as ciências da vida, podemos encontrar aqui a veterinária, por exemplo, está dentro, a medicina veterinária, né? Está dentro a área das ciências da vida, é isso? Sim. A ciência da saúde, não. A veterinária está dentro da ciência da saúde, que é aqui, depois as ciências sociais, nós temos as artes, gestão, economia, psicologia, ciências sociais e outras. Então, para dizer que provavelmente esta aqui tem maior cobertura comparado com a anterior. Também pelo volume do que publica, já justifica, não é? Tem maior cobertura do que a anterior, olhando para as sub-áreas que estão ali. E podemos fazer uma pesquisa semelhante da que nós fizemos deste lado, já nem sei onde é que é, aqui. Se eu copiar tudo que está aqui, e vermos se nos permite chegar a um resultado próximo. Vou apagar a última parte, que vem até aqui, e vou acrescentar aqui um AND, e também vou copiar isto para uma outra janela. Vou fazer a pesquisa aqui primeiro. Vejam que a pesquisa aqui, utilizando os termos que nós usamos naquela anterior, deu 3.468. Se eu colocar numa outra janela a mesma expressão e tirando isto. Portanto,
quando nós fizemos essa pesquisa, até usando essas palavras dessa maneira, na outra base de dados, deu cerca de 1.000 alguma coisa, 1.200. Aqui está dando cerca de 3.000. Portanto, também, o que eu havia dito antes, as bases de dados especializadas, quando nós colocamos as palavras-chave sem conectores ou sem os operadores booleanos, já assuma de que o operador que está lá é aquele de interseção, que é o operador AND, e não o operador OR, ok? Porque se, por exemplo, ao invés de colocar o AND como coloquei aqui, ok? Se mudar isto, vamos só exemplificar uma terceira janela e com os operadores. Vou mudar em todo lugar onde aparece um AND, coloco o OR para termos a ideia concreta do que estou a referir. O resultado vai subir bastante. Tenho mais de 1 milhão de resultados. Vejam essa grande diferença. Isto é muito importante, porque se você faz pesquisa dessa maneira, vai ter muita dificuldade de chegar ao resultado relevante. Veja que, sem colocar o OR, eu estou com 3.000, mesmo assim é muito, preciso de fazer um outro filtro aqui. E sem colocar o AND, aliás, sem colocar o AND tem esse número, colocando o AND tem esse número, colocando o OR eu extrapolei demais. Então, a importância de perceber como é que funcionam os operadores booleanos em cada uma das bases de dados é muito importante para nós chegarmos a um resultado satisfatório. Vou trabalhar com essa janela que temos o operador OR ali. Se eu voltar para, acho que é aqui, e pegar a última parte desse, que é isto aqui, quero só esta parte, e vou trazer para aqui, me falta um parênteses, fazer isto. Ok, vejam que o que ele faz aqui, faz esta pesquisa primeiro e depois coloca o descritor AND, aqui que eu não coloquei aqui, e faz a interseção, ok? É por isso que reduz para aquele número ali. E pronto, aqui já posso aceder aos conteúdos. Vejam que eu tenho aqui Full Test Access, com este sinal verde, sinal verde. Em quase todos os documentos que estão aqui, eu tenho um Full Test. E depois aparece aqui um Open Access. Eu tenho um Full Test Access porque eu estou a usar o acesso da Universidade Eduardo Mondlane. Se vocês estão a fazer o mesmo exercício desse lado, certamente, e aplicaram esta mesma expressão, aqui vocês não vão ter esta informação deste jeito. Não há de aparecer esta informação, não vão ter este pontinho verde, porque esse conteúdo está limitado para si. Você tem que pagar para aceder, mas vão poder aceder a este aqui. Este aqui sim, vão poder aceder, vai estar dessa forma, com aquele pontinho verde ali, sinal de que é um conteúdo que está disponível para si. Esta base de dados, esqueci-me de me referir a isso, se ao entrar nela, há de verificar mais para baixo, aqui assim, vejam aqui assim, esta base indica de que possui 3,3 milhões de documentos disponíveis em acesso aberto. É muita informação que está disponível de forma gratuita. Bom, eu não gosto de usar o termo gratuito, porque não é isso, não é verdade. Não é gratuito, é aberto, porque alguém pagou. Esta base de dados da Elsevier, ela possui revistas que publicam em acesso aberto e possui revistas que publicam em modalidade híbrida, em acesso aberto e acesso restrito. Mas como é que isso acontece? Porque ela aplica as chamadas APCs, Arctic Processing Charge, ok? Ou taxa de processamento de artigo.
Então, e lucra muito com isso. Então, se você quer publicar em acesso aberto nesta editora, Science Elsevier, portanto, é aqui o nome da editora. Dependendo da revista, você pode ser cobrado entre 1.000 até 5.000 dólares por artigo. Depois iremos ver, numa das sessões, que iremos falar sobre como escolher uma revista para publicar. Vamos ver lá alguns exemplos que vão mostrar os valores que são cobrados. Então, está em acesso aberto, sim, já nos beneficia, nós, principalmente nós dos países em vias de desenvolvimento, porque quem está a pagar bastante para isto são os países com financiamento para isto. Mas já de perceber que nos últimos anos as agências de financiamento à pesquisa estão a cortar aquele valor que atribuíam para pagar a publicação. Portanto, o exemplo é a Fundação Melinda Gates, já cortou, já não prevê uma verba que é para ser utilizada para publicação em acesso aberto, não prevê mais. Por quê? Porque diz que sim, publica, e obriga a publicar acesso aberto, mas vai publicar numa revista que não cobre essas taxas, que já existem várias no mundo. Podemos depois falar sobre isso numa outra altura. Então, mas eu cheguei aqui também para tentarmos percebermos as ferramentas desta pesquisa, desta base de dados, aliás. Eu vou usar esta janela para isso. Vejam que nessa janela é aquela que nós fizemos o filtro para um resultado. Acho que para mim este é um bom resultado, pelo menos para começar a fazer análise. Daqui já posso limitar por tempo, por tipo de documento. Só quero artigos científicos e quero nos últimos 4 anos. Posso fazer isso por aqui mesmo, clicando aqui. Não tem nada em 2022, em 2023, para aquele tipo de pesquisa que eu pus ali, só me aparece 4 resultados. Então, provavelmente posso me dar ao luxo de colocar até a 2016. Ok? Vejam que o resultado que me aparece é exatamente este que está aqui. 6 artigos, talvez para uma primeira pesquisa posso começar por aqui. Mas se não gostei disso, então posso limpar isto e ficar com os 55 que estavam aqui. Os 54, não me lembro muito bem, mas ok. Ah, o que é que fez? Foi o tipo de documento. Este é que limita mais, na verdade. O tipo de documento é que limita mais. Mas ok, o tipo de documento é importante, que eu só quero artigo científico. Agora, o que é que eu queria mostrar para além disto? Isto já vimos na outra ferramenta. Aqui posso ver a revista que publica, posso ver a área mais próxima daquela que eu quero, posso ver tudo que está disponível em acesso para mim, aberto. E depois, vejam que aqui, este é o resultado. Se eu clicar, esse é de 2004, que é bem antigo. Deixa eu ver algum mais recente. Então vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos pegar os mais recentes, mas neste intervalo. Para o que eu preciso, a melhor esteja assim. Quero mostrar o que é. Então, vamos supor este aqui, de 2020. Ao clicar neste 2020, eu quero ver as métricas. Só para falarmos um pouquinho mais das métricas aqui. Porque um dos momentos que nós temos que ter muita atenção é este, quando nós já estamos para analisar os documentos que nós vamos ler, como é que nós escolhemos? Principalmente quando temos muitos documentos. Aqui são poucos, então provavelmente não preciso tanto disto que estou a falar. Mas quando são muitos, um dos critérios que me vai, então, auxiliar na escolha do que eu vou ler são essas métricas que estão aqui. Essas métricas. Quem é que leu este documento? Quando é que leu? Eu posso perceber por aqui. Quem são os outros que se interessaram pelo mesmo documento, ok? E veja aqui, alguém que interessou-se por esse documento também interessou-se por aqueles outros que estão aqui. O que, que são artigos recomendados que estão aqui? Isso é mesmo para poupar o tempo seu, ao invés de voltar a fazer uma pesquisa num outro momento para encontrar esse aqui. Então, ao se interessar por este aqui,
a ferramenta está a informar de que outros investigadores ou utentes que passaram por essa plataforma e pesquisaram e interessaram por esse documento também interessaram por esses aqui. Provavelmente você também vai se interessar por eles. Então, vale a pena analisar esses aqui. Então, ao analisar este aqui, é recomendado que você também passe por uma vista de olhos por esses aqui. Esses aqui não estão na sua lista, esta atual, ok? Quando eu digo não estão nesta lista aqui, esta que está aqui, ok? Só vão aparecer porque você está se interessado por este documento. Então, se interessa por esse documento, é muito provável que também se interesse pelos documentos que os outros investigadores, provavelmente da mesma área, também se interessaram. Então, passa a ter aqui uma recomendação de 6 documentos, ok? Estão ali. É melhor analisar aqueles também. Mas para eu escolher alguns dos documentos, como é que eu faço? Então, analiso as métricas. Essa métrica primeira de citação, esse documento é de 2020, né? Passam 5 anos. Já foi citada 43 vezes. É sinal de que provavelmente o conteúdo deste artigo é de qualidade para aquilo que eu quero. Porque se outros autores leram e realmente citaram seus estudos, é porque tem algo de valor. Vale a pena também eu ler. Veja que ela, portanto, este artigo, na verdade, foi adicionada 121 vezes, é isso sim, ou foi lida 121 vezes através do Mendeley, ou seja, vamos ver essa sessão na próxima sessão. Portanto, quando nós adicionamos registros na nossa base de dados do Mendeley, não significa que depois vamos ler aqueles registros. Podemos até adicionar e depois terminar por aí mesmo, sem nunca voltar lá para ler. Agora, este artigo em especial foi adicionado na base de dados do Mendeley e depois as pessoas que adicionaram a base tiveram cuidado de ler pelo menos 121 vezes, ok? Pode ser a mesma pessoa que leu essas vezes, podem ser pessoas diferentes também. E aqui também podemos perceber de que ela foi mencionada em algumas redes sociais, 21 vezes. Se nós quisermos saber quem é que fez essas menções, podemos ir para os detalhes da Plamex. Aqui, já estou a adiantar o conteúdo da última sessão. Portanto, a Plamex é uma plataforma que mostra como é que tem sido, então, a utilização dos conteúdos. Já foi citada 43 vezes, capturadas nos bookmarks 121 vezes e mencionadas 29 vezes. Agora, mencionadas por quem? Nós podemos perceber aqui. Essas são as menções que foram sendo feitas. Por exemplo, nas redes sociais, aqui assim no Facebook, ali assim. Bom, nós estamos a dar os links aqui. Em alguns casos, nós vamos poder clicar aqui e ver quem é que realmente está a fazer essa leitura. Mas se eu fizer isso por aqui, pelo menos vou a perceber quem são as pessoas que estão a ler esse documento. E como é que eu faço isto? Por aqui. Veja aqui as pessoas que têm estado a ler esse documento. São pessoas com um nível de PhD, de pós-graduação, de mestrado, de pós-doutorado, são investigadores de carreira, são docentes com pós-doc, são professores associados, ok? Então, esse é a comunidade que está a ler. Então, são pessoas geralmente que, prontos, ah, vendo as suas qualidades ali, percebo que é um documento que é interessante, vale a pena eu também ler e usar dos meus trabalhos. Aqui são alguns aspectos que têm a ver com o próprio documento, portanto, ele está disponível, este aqui é o abstract e nós podemos ver outras métricas por aí.
Então, essa ferramenta, estas ferramentas aqui estão melhor detalhadas nesta base de dados. As outras também apresentam, mas não no mesmo nível que apresenta a Science Direct da Elsevier. Então, aqui nós recomendamos que sempre que formos fazer pesquisa nessas bases de dados, vamos explorar então as ferramentas que estão disponíveis. Olha que ainda há muita ferramenta que eu não falei sobre ela nesta base de dados. Já falei das recomendações, mas como é que elas acontecem? E aí vem o outro ponto. Vejam que aqui tem a minha conta. Recomendamos sempre que você crie uma conta, um perfil nessa base de dados. E eu tenho um perfil. E ao criar o perfil, sempre que você fazer a pesquisa aqui, antes de começar a fazer a pesquisa, utilize, portanto, faça o login no seu perfil. Isso permite que esta base de dados aprenda com o seu, ah, com a sua experiência de navegação aqui. E isso vai ajudar a te recomendar documentos que estejam associados àquele seu assunto que você sempre busca quando vem para cá. Eu às vezes me esqueço das senhas que eu utilizo nisto, espero ter lembrado. Ok, consegui. O que eu quero mostrar agora é o outro lado da base de dados, não aquela que nós fazemos a pesquisa só. Fazemos a pesquisa e depois usamos ah, todos os recursos para maximizar o nosso processo de busca de informação. Vejam que agora loguei aqui com o meu nome, ok? No meu perfil. Apesar de estar na OEM, tenho que usar o meu perfil, faço o login e depois aqui só depois de fazer o login é que você vai ter essas ferramentas que estão aqui. Essas ferramentas não estão disponíveis se você não tiver um perfil e tiver feito o login. E essas ferramentas são bastante importantes porque são elas que me permitem então fazer alguma gestão maximizada do processo de pesquisa. O que é isso? A partir daqui, eu posso ver o que tem sido recomendado para mim aqui essa recomendação é baseada na minha experiência de pesquisa nessa base de dados. Então, quando entro no meu perfil, vou lá em Recommendations e aqui tem essas preferências que está aqui e eu tenho que ativar isso. Se estiver off, a ferramenta não consegue criar um histórico a partir do qual vai me recomendar textos que satisfaçam a minha necessidade sem eu ter que vir aqui fazer a pesquisa. Ok? Então, vejam que aqui está a maneira como ele funciona. Portanto, como é que funciona? Primeiro, você tem que ter um perfil e estar sempre conectado com o seu perfil. A partir daí, ele vai, então, usando um algoritmo adaptativo, que é a inteligência artificial, na verdade, ir aprendendo com a sua experiência de pesquisa. Eu hoje fiz uma pesquisa usando aqueles termos que o professor Amélia deixou aqui conosco. Então, vai pensar de que pá, eu me interesso por aquele assunto. Então, das próximas vezes que forem adicionados documentos que satisfaçam aquela busca, ele vai eh, colocar como recomendação para mim e vai me mandar para o e-mail que eu usei para criar esse perfil, ok? Mas isto aqui tem que estar ativado. Então, a primeira coisa a fazer é realmente ativar aqui isto. E hoje não está a funcionar, aqui deve estar on, ok? Por alguma razão não está a funcionar, não sei porquê. Depois é de tentar na próxima sessão ver se ativo isto aqui. Mas as recomendações não deixaram ativar, vamos ver o histórico. Também precisa estar ativado. Temos que ver aqui, vejam que aqui está on. Portanto, é a mesma coisa, deve estar lá nas recomendações, deve estar on. O que é o histórico? Hoje, como só agora que eu entrei, né? Então, não captou o histórico de tudo que eu fiz até agora, ok? O que nós fizemos até agora foi essas pesquisas que nós fizemos aqui. Não foram captadas, porque eu não tinha feito login. Vejam que aqui não fiz login, é por isso que ele não captou isso. Mas se eu fizer agora essa pesquisa novamente, vou atualizar aqui, ele vai atualizar ali também.
Então, isto foi captado como histórico. Então, uma pesquisa que eu fiz em algum momento, enquanto estava autenticada, fica armazenada no meu histórico. Se eu agora vier aqui fazer a mesma coisa, atualizar, veja que atualizou ali, atualizou aqui, e depois venho para cá e atualizar, ainda não aparece aqui, mas se eu atualizar agora aqui, o histórico mudou. Está a dizer de que eu fiz essas pesquisas hoje. Isto fica guardado para a próxima vez que eu vier cá. A próxima vez que eu vier cá, e se quiser fazer a mesma pesquisa, não preciso voltar a digitar isto aqui. Estará guardado no meu perfil. Só venho para aqui e faço uma nova pesquisa daquela mesma expressão, ok? Que está no meu histórico. Eu venho para aqui, vou para não, Search History. E aqui, como está on, o histórico de todas as pesquisas que eu fui fazendo ao longo dos tempos, tem algumas do ano passado que estão aqui, também foi em períodos de treinamento que eu fui fazendo, estão ali. Se eu quiser, naquele período do ano passado, fiz essa busca, me deu este número de resultado. Provavelmente hoje esse número altere, ok? Essa é a intenção. Se houve novos documentos adicionados que satisfaçam esta expressão. Se eu fizer isto, este número vai mudar. Então, eu vou, só um exemplo aqui. Permanece, me parece o mesmo, que está lá no histórico. Podemos voltar para o histórico e ver a pesquisa 2, de 35.238. A pesquisa daquele ano, já não lembro. Onde é que eu fui buscar aqui? Acho que mas estava por aqui assim. Então, estava alguns aqui, provavelmente mudou um pouquinho. Mas, ok, o que eu queria mostrar é que se nós usarmos de forma eficiente essas plataformas, elas são de grande auxílio. Não só usar a pesquisa ali, e depois correr logo para analisar os resultados, sem usar os filtros, usar os filtros, mas antes de fazer a pesquisa, deve primeiro criar um perfil, fazer o login, e isso vai permitir então que você receba recomendações, vai permitir guardar o seu histórico para reutilizar mais tarde, vai permitir verificar quais documentos dos que eu pesquisei em algum momento eu fiz leitura. Vejam que todas essas ferramentas devem estar ativadas aqui, porque elas podem estar off. Então, se estiverem off, ele não vai poder guardar isso aqui. O que é que está aqui, na verdade? Hoje, depois da pesquisa de hoje, eu abri este documento. Lembra o único documento que eu abri para vermos as métricas foi este aqui, nessa plataforma. É por isso que ele aparece aqui no histórico de leitura. Mas a pesquisa que eu fiz, ela originou-me um número um pouquinho maior, que já não me lembro aonde que começamos isto, mas eu vou voltar, foi antes disto. Provavelmente foi por aqui. Se eu voltar. Foi neste aqui. É exatamente este documento que eu abri. Porque eu abri este documento aqui, é por isso que ele aparece aqui no histórico de leitura. Eu vou voltar por ali e venho para aqui. Aparece aqui no histórico de leitura, porque eu abri para analisar então as métricas. Mas neste mesmo resultado que eu encontrei este documento, existiam outros documentos que eu não abri. Vou fazer uma volta. Talvez nem precisava fazer isto, podia ter feito por aqui. Não, podia ter feito por aqui e por aqui. E depois, não, foi este aqui. Então vamos fazer a leitura novamente aqui, mas eu já tinha feito um filtro, por isso que não funcionou. Já não me lembro qual é. Ok. Já estou um pouco perdido aqui, mas o que eu queria era encontrar aquele resultado que me deu. Deu estar aqui. Voltar, voltar, volta, volta. Não, também não é. Já não me lembro mesmo onde é que fiz isso. Mas penso que o essencial ficou, que é devemos
quando fazemos pesquisa nas bases de dados especializadas, grande parte delas possui uma ferramenta que devemos criar um perfil. E algumas delas usam este perfil para maximizar, então, a sua experiência de busca de informação na base de dados. E com base nisso, você vai acelerar o seu processo de pesquisa, então, usando essas ferramentas. Eu estou a tentar fazer um resumo do que nós falamos hoje, porque o meu tempo está a esgotar, eu vou ter que fugir para uma outra sessão, me desculpem por isso, mas é de voltar para este assunto na próxima sessão antes de avançarmos. E ao usar essas ferramentas, vai obter um ganho em termos daquilo que é a possibilidade de estender a sua pesquisa a partir das recomendações que são feitas pela base de dados e não só também vai poder beneficiar do uso do histórico para não ter que repetir sempre a mesma expressão, a digitação da mesma expressão de busca sempre que vem na base, porque você vai poder, a partir de uma expressão já utilizada, fazer novas pesquisas, por exemplo, esta, e com base nisso, então, você ganha aqui algum tempo que poderia estar a perder tentando se lembrar de como é que eu fiz essa pesquisa no momento anterior, qual foi a combinação certa que me deu aquele resultado. Estou aqui à procura, já não encontro, porque não fiz isto antes. Aquele que nos deu 54 ali, tínhamos feito uma combinação aqui, acho que terminava com alguma coisa do local issues, acho que era isso, que depois nos deu 54 resultados. Portanto, isso, se tivesse ativado o histórico antes, estaria guardado aqui, eu só voltaria para ali para ele trazer a pesquisa. Para além do histórico de leitura, que me permite saber quais dos registros que eu encontrei naquela pesquisa eu já li. Portanto, se eu clico neste aqui, por exemplo, há de perceber de que agora, quando eu vou para o histórico de leitura do hoje, se eu clico aqui, não é este, Reading History, este aqui, vai me mostrar que para além deste texto já li este aqui, porque eu cliquei e já fiz pelo menos uma pré-análise. Isso me permite saber desta lista quais documentos eu já analisei. Não preciso voltar a analisar os mesmos. Portanto, se eu guardar esta pesquisa para continuar no dia seguinte, quando eu chegar no dia seguinte, devo fazer o login e depois venho para o meu histórico de pesquisa primeiro, faço a mesma pesquisa novamente, que é esta aqui, e depois vou para o histórico de leitura e vejo quais documentos desta pesquisa eu já li, são esses dois. Então, significa isso de que ainda tenho muitos documentos por ler dos 3.468. Portanto, essa ideia. Pode usar uma outra forma de organizar isto, que seriam as ferramentas de gestão de referência, que o Mendeley é um exemplo deles, mas pode usar a própria base de dados para auxiliar neste processo de gestão, de uso do material que você encontra na internet. Portanto, basicamente é isto, como uma primeira experiência do uso, mas ainda tem umas duas ferramentas que eu prefiro não falar sobre elas hoje, vamos falar sobre elas na próxima sessão. E eu deixaria então este momento para podermos então termos comentários, existir e podermos ter observações também, se quiserem fazer, por favor. Sim, Fernando, por favor. Muito boa noite, professor, e aos colegas. Primeiro é mesmo para congratular o professor pela
pela rica informação que está a partilhar conosco. Para mim é a primeira vez que estou a lidar com essas ferramentas. Uhum, E vi também, ouvimos de que as pesquisas cá em Moçambique são muito poucas. Ia questionar ao professor e aos pesquisadores independentes que não estão ligados a nenhuma instituição uhum, do ensino superior ou de pesquisa. uhum. Como é que podem fazer para ter acesso a essas ferramentas? Muito obrigado, professor. Ok, muito obrigado. Portanto, essa é uma questão recorrente, na verdade, no nosso contexto, principalmente nessas sessões do CDA, em que nós temos colegas que não estão ligadas diretamente com instituições de ensino superior ou de investigação. Uma forma, bom, não sei de que não é das melhores, né? Mas é esta que eu posso, ah, com alguma vontade, né? Sendo eu gestor desta área, há aqui aspectos éticos que eu devo cumprir também. Então, a nossa universidade, pelo menos falando da UEM, nós temos os nossos espaços abertos, ou seja, qualquer um que vier cá solicitar o uso dos serviços da biblioteca, principalmente, que estou a referir aqui, ah, não será exigido nenhum documento para provar se é ou não é afiliado aqui, porque é que está a vir para cá. Portanto, será simplesmente dado o auxílio para poder aceder a essas bases de dados, que até são bases de dados que são adquiridas por financiamentos próprios da universidade e até disponibilizados para tantas outras instituições mesmo não estando a colaborar. Dá para dizer o seguinte: a única via que eu vejo fácil de poder, então, se beneficiar é utilizar as instalações da universidade para aceder às bases de dados. Porque, como disse, no caso, se está em Maputo, vindo à Biblioteca Central, é uma biblioteca aberta, portanto, entra. A única coisa que exigimos nesse momento é uma identificação quando vem com pasta e quer deixar ali nos nossos cacifres. Mas se não tem pasta, não precisa deixar nada nos nossos cacifres, a entrada é livre, pode usar os espaços, pode levar o seu laptop, usar a internet aqui, aceder às bases de dados utilizando a nossa rede. Então, não há problema nenhum. Se estiver fora de Maputo, bom, tem que se deslocar a algum dos pontos onde nós temos instalações, no caso em Chibuto, em Inhambane, em Vilanculos, em Quilimane, são os pontos que nós temos campos onde esse acesso também está disponível. Essa seria a via mais fácil e tranquila para todos nós, ok? É a única maneira que eu vejo. E no futuro, provavelmente quando a Mobap, o consórcio, estiver a funcionar com a colaboração de todos, porque também podem se associar os independentes lá, pelo menos para esta finalidade de partilhar o acesso de recursos, porque essa é a finalidade da Mobap, exatamente essa, partilhar os esforços para a aquisição e também para a abertura de acesso. Sendo um pesquisador independente, provavelmente a cota a pagar também será mínima, mas tu terás o benefício de todos os serviços que estarão disponíveis para o Mobile. Como eu disse, esta base de dados, por exemplo, da Spring, nós pagamos quase US$ 70.000 por ano, ok? É um valor muito alto para uma única instituição, mas esse valor, os 70.000 que eu me referi, é para todo o país. Qualquer um que esteja associado nesse momento, inclusive sendo uma nova instituição a entrar, o valor não vai mudar, nós vamos pagar sempre este. Quer dizer, ele muda anualmente, é acrescido uma taxa de 0,04% ao ano, mas é essa taxa que nós temos que pagar para beneficiar toda a comunidade moçambicana a aceder. Então, isto sendo membro, então vai pagar a taxa de vida e depois beneficiar do serviço. Essa é a forma, não somente em Moçambique, como é feita o acesso a recursos que são caros, principalmente de investigação, em todo o mundo. Os países como o Brasil, próprio Portugal, que são as referências nossas aqui,
onde perceber que existe o que a gente chama de periódicos da CAPES, para quem estudou no Brasil, ou que pelo menos conhece alguém que estuda lá. Periódicos da CAPES é um consórcio, como participam ali. As universidades federais, elas são cortadas no orçamento federal e para pagar lá. Portanto, orçam, mas esse orçamento é cativado no Ministério da Educação e Cultura, que é ela que paga aquele serviço, e para pagar aquelas licenças. No Brasil, tem um serviço chamado BION, que está junto com o FCT, funciona do mesmo jeito. Portanto, as universidades públicas que têm orçamento do Estado, orçam no seu orçamento e esse orçamento fica cativado e é destinado diretamente ao FCT, que é ela que faz a gestão das licenças. E as privadas, então, têm que contribuir diretamente a um fundo lá, de acordo com os requisitos que são determinados. É a mesma coisa que nós estamos a trazer aqui na nossa perspectiva, mas pronto, como o governo ainda não entendeu isso, nós estamos a fazer como uma sociedade das universidades mesmo, que vão contribuir num fundo para esse efeito. Não sei se consigo comentar de forma positiva a sua observação. Sim, professor. Ah, por exemplo, para o nosso caso, já fazemos parte da, da família UEM, apesar de estarmos no CDA. Exato. E há colegas que não estão em nenhum desses pontos que está a UEM. Aí já é um Mas pouco. ficou. Aí um pouco. Agora, se você é estudante, portanto, está para fazer pós-graduação na UEM, por exemplo, ou fez em algum momento, você recebeu aquele e-mail institucional da UEM, pode usar essa via. Enquanto aquele e-mail funcionar, você pode usar esse e-mail como mecanismo de aceder a esses recursos. Eu vou explicar na próxima sessão como faz isso, pelo menos para eles via. Para Spring não funciona do mesmo jeito, mas para essa base de dados que eu estou agora, eu vou explicar na próxima sessão como fazer. É possível. Se tem o e-mail da OEM, que termina com OEM MZ, você tem acesso a essas bases de dados, mas tem que ter aquele e-mail. Certo, professor. Yeah. Ok. Mais alguma observação? Não havendo, como disse, vou ter que ir para